Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Eu falo que a gente passa cada mico, né, também nessas lives, porque eu fico esperando o pessoal entrar e você já tá aí, né, alguns minutos aparecendo. Como que vocês estão? Boa noite, Daniela, Valquíria, Drica, como que você está? José Roberto, seja bem-vindo. Raquel, Lucimara. Boa noite, Raquel, tá melhorzinha? Passou bem essa semana? Cris, tudo bem? Bom vê-los. Boa noite, Marisa. Boa noite, Roberta. Espero que vocês estejam bem. Falem um pouquinho para mim como é que foi a semana de vocês. Lucimara, boa noite, seja bem-vinda. Rosana, Sidney, Ralph. Olá, Ralph, como você tá? Daisy, me fala um pouquinho como é que estão a semana de vocês, como que vocês passaram. Oi, Paulinho, tudo bem? Seja bem-vindo. Valquíria querida. Gente, eu vou esperar só o pessoal ir chegando. Ai, que bom, Raquel, que você melhorou 80%, isso é muito bom. Fico super feliz, tá bom? A gente ficou assim com o coraçãozinho um pouquinho apertado e depois, no final da live, eu emiti pensamentos muito edificantes para todos aqueles que me pediram, tá bom? Energias boas, energias de paz, de equilíbrio. Nayara, boa noite. Que bom, que ótimo. Manuel, seja bem-vindo. Robson, boa noite. Gente, eu tenho Oi, seu Val, fiel escudeiro, seu Val. Eu tenho um recado para dar para vocês. E eu vou falar agora no começo, eu vou pedir depois para Bruna também não deixar que eu esqueça de falar no finalzinho. Vamos deixar escrito aí, talvez a Bruna até escreva para que o pessoal que entre aos pouquinhos agora possa saber. Como vocês sabem, nós do Grupo Esperança estamos com as reuniões presenciais às segundas-feiras, né? Só que a gente está tendo, gente, uma procura muito grande, muito. Então, nós nos deparamos já em semanas agora, né, nas últimas 3 semanas consecutivas, com um número muito grande de irmãos. Obviamente, nós gostaríamos muito de continuar atendendo a todos, mas eu tenho certeza que vocês estão a par aí das últimas notícias, né? Nós estamos, vamos chamar aí com uma segunda onda do nosso hospedeiro, do nosso companheiro aí dos últimos meses, né? A Covid-19, né? Então, nós vamos procurar não colocar um número restrito de pessoas, mas a gente vai ter que diminuir, porque nós não estamos tendo a capacidade realmente de abrir as portas para a demanda que nós estamos tendo. Como que vai funcionar? Eu pensei muito com a Bruna, falei um pouquinho com o pessoal, né, do Grupo Esperança, e nós estamos pensando em colocar todas as segundas-feiras um post que vai ser feito pela Bruna, e vocês vão colocando como se vocês estivessem nos comentários, né, fazendo um comentário, a gente vai no curte, põe bonequinho, né? Vocês podem colocar o nome. Assim nós teremos uma pré-lista da quantidade de pessoas que nós vamos atingir. Eu sei que na próxima segunda-feira não vai ser ainda uma coisa que todas as pessoas terão ou acesso à informação. A gente mudou a live, estamos fazendo as quartas-feiras, talvez a semana passe rápido, a gente tem feriado aí, nem todas as pessoas possam ter acesso a essa informação, embora nós vamos deixar na página. Mas nós vamos começar a fazer isso para ver se nós somos capazes de controlar um pouquinho, não o acesso em si das pessoas, obviamente, que se alguém chegar lá precisando de ajuda, nós estaremos de portas abertas, mas para que as pessoas que estejam frequentando também se sintam à vontade, tá bom? A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas e que nós não estamos desprovidos do auxílio da espiritualidade maior.
que nós não vamos viver eventos na nossa existência que não sejam já, obviamente, predestinados para nós, mas nós temos que seguir, gente, aí toda uma lei imposta, né, aos homens, para que nós sejamos também educados por essas mesmas leis. Espero que esse recado vocês possam divulgar às pessoas que estão frequentando, as pessoas que desejam fazer parte também das nossas segundas-feiras presenciais, e espero de coração que vocês possam entender também esse posicionamento do Grupo Esperança. Foi um consenso entre todos nós, trabalhadores de anos já, para dar a vocês e protegê-los da melhor maneira possível, tá bom? Tem um comentário aqui. Segunda-feira foi pela primeira vez no encontro da Casa Esperança. Foi muito excelente e gratificante. Lucimara, muito obrigada. Eu faço sempre a mesma piadinha, né, Lucimara? Eu sou bonita pessoalmente também. Você sabe que na telinha a gente coloca uns truques, né? Para ajudar a gente. Ótimo. Pessoal, eu peço para que vocês agora, repito, divulguem, tá? Para as pessoas que estão frequentando presencialmente ou desejam ir, e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Nós estamos a cada dia vivendo uma surpresa diferente, uma expectativa diferente, e eu tenho certeza que nós vamos passar por isso tudo juntos, da melhor maneira possível, colaborando uns com os outros, tá bom? Eu vou pedir para que, obrigada, Dinaura, eu vou pedir para que agora vocês se lembrem da questão da água fluidificada. Deixem para próximo de vocês um papel, uma caneta para anotar, obviamente, as vibrações que vocês desejam em relação a vocês, a vossa família, a alguma situação. Nós temos certeza absoluta que a espiritualidade é extremamente organizada e vai chegar à casa, aos lares, ao local onde todos vocês se encontram nesse momento. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião, agora virtual, né, nessa quarta-feira do Grupo Esperança. Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou pedir agora para que a Bruna coloque uma musiquinha no fundo. A gente fez um cenário já todo natalício lá no fundo para nós não esquecermos, né, o sentido aí dessa esperança, dessa data também, que nós tenhamos um encontro e a reunião conosco, né? Com as pessoas que nos estiverem mais próximas, se assim for possível, mas principalmente com o alto e com a saudade daqueles também que nos antecederam no plano maior. Bem-vindos a todos, e que agora nessa introspecção, nesse posicionamento íntimo que nós estamos agora tendo, vocês possam serenar os vossos corações. Eu fico agradecendo a Deus a possibilidade desses recursos tão extraordinários, numa situação tão anômala do planeta, mas que pode nos unir, né? Nos aproximar, nos juntar de pessoas tão queridas, onde nós somos capazes, na expressão única do ser, do amor, da vontade de ser útil, fazer o nosso melhor, unindo as nossas forças, talvez até em alguns dias difíceis as nossas fraquezas, mas como é bom ter alguém, como é bom poder contar com amigos, com palavras que nos acalentam e com gestos que fazem as fibras dos nossos corações vibrarem de maneira diferente, embutindo novamente em nós a esperança de dias melhores. Nesse momento, eu sempre peço a ajuda da espiritualidade para que essa reunião de almas benditas, de todos nós encarnados e desencarnados, ela seja amparada todo o tempo pelo Autor Supremo do Universo e pelos espíritos de luz que conduzem esse planeta. Mas hoje, ao invés de pedir somente, eu já desejo, desde já, começar um agradecimento. Agradecimento de termos uns aos outros. Agradecimento por essa doutrina consoladora. Agradecer pelo discernimento, pelos nossos olhares que procuram sempre
uma verdade que possa acerenar aqueles que nos rodeiam. Agradecer pela possibilidade de estarmos juntos em união e aprendizado aqui na Terra, porque mesmo nós sendo de outra cidade, outro país, nesse momento, gente, o reencontro é algo de extraordinário entre nós espíritos na Terra. Que Deus abençoe essas palavras dessa noite, que eu possa estar sendo uma ponte, uma condutora de tudo aquilo que os espíritos sabem que vocês necessitam, que nós necessitamos. Saúde, coragem e esperança a todos nós. Que assim seja. Eu vou pedir para a Bruna depois escrever novamente como será a conduta para as nossas reuniões às segundas-feiras presenciais. E nós vamos iniciar hoje, então, esse papo, gente. Tô sabendo, Sueli, deixa eu fazer esse comentário aqui. Nós tivemos um jovem de nome Hugo, me corrijam se eu estiver equivocada, a esposa e o bebezinho que desencarnaram na praia de Pipa, se eu não me engano, correto? Praia do Pipa. E eu chamo muito a atenção porque esse rapaz, ele era de Jundiaí, né? Ele é de Jundiaí, família daqui. Então aqui todo o meu possível acalento a esses corações. E as pessoas me questionaram muito hoje, Sueli, e daí eu joguei um pouquinho para o alto e falei assim, vamos ver se vai ter alguém aí dos nossos fiéis curiosos na live que me dirija essa pergunta, porque ao acaso não existe. Antes de nós formularmos uma questão num encontro tão importante como esse, nós somos muito provavelmente intuídos. E nesses acontecimentos que nós ainda acreditamos, acontecimentos tão difíceis, chocantes, nós temos dentro da visão da doutrina espírita, principalmente num livro psicografado por Chico Xavier de nome Ação e Reação, onde ele fala de mortes que são coletivas e mortes muito abruptas e de maneiras trágicas. A doutrina espírita, obviamente, gente, ela não deseja incutir a verdade de maneira severa na consciência de nenhuma pessoa. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade e o que mais eu acredito que tenha ajudado a salvar muitas inúmeras vidas é essa capacidade do entendimento da morte não como o fim de tudo, obviamente, mas sim como talvez uma questão de provas ou expiações que nós, espíritos milenares, a um determinado ponto da nossa vida, onde nós acreditamos já sermos capazes de pagar alguns débitos do pretérito, escolhemos reencarnar, vivemos a vida intensamente, vivemos a vida de maneira muitas vezes apaixonante, de maneira diferenciada daquilo que o sistema muitas vezes nos impõe. Às vezes nós julgamos as pessoas, porque eu sei que esse rapaz ele deixou uma carreira até de trabalho e viveu conhecendo alguns continentes, o nosso Brasil enorme, capitais, estados diferentes através de uma Kombi, né? E simplesmente ele desencarnou do modo com que muito provavelmente estava descrito na ficha kármica dele como a expiação de um pretérito. Ninguém, gente, transgride a lei de Deus. Deus sabe exatamente o que nós somos, quem nós somos, qual foi a história que nós escrevemos, da onde nós estamos surgindo, né? Da onde provém cada ser. Livro dos Espíritos nos retrata, nos relata em uma das questões de maneira muito, muito simples, um questionamento da maioria das pessoas quando elas começam a ter um pouco mais de credibilidade na imortalidade da alma. Então, o questionamento do Livro dos Espíritos é possível saber o que nós fomos em uma outra vida? E
a questão muito concisa do Livro dos Espíritos, a resposta, né, a essa questão é a seguinte: se você quer saber quem você foi numa outra vida, se observe nesta vida. Sejam os comportamentos da tendência ao profissional, familiar, do convívio em comum com as pessoas, do seu caráter, das preferências musicais e assim por diante. Então, nós não somos tão diferentes do que nós fomos um dia. Melhoramos muito e provavelmente isso foi uma prova escolhida por ele mesmo, pela criança e pela mãe. Observando sempre com muita cautela que a criança traja um corpo muito frágil, mas nós também tivemos meses de idade de existência, tivemos 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade. E somos espíritos milenares. E quando nós despertarmos numa melhora ainda mais íntima, após um pequeno período no plano espiritual, depois da nossa desencarnação, nós também iremos voltar num ventre materno com um corpo frágil de criança, necessitando do acalento materno, mas nós seremos já a mesma pessoa que somos hoje, talvez numa versão ainda mais melhorada, com inúmeros sonhos a ser realizado. Então eu tenho certeza que toda essa família, estejam vocês aonde estiverem, nós dedicamos a live dessa noite a vocês e a tantas outras pessoas que já fizeram a passagem, ao nosso ver ainda de maneira muito superficial, de uma maneira muito trágica, mas muito provavelmente com uma assistência da espiritualidade inigualável. Eu tenho sentido, espero que ficou bem aí isso, ele legal. Joaneide, seja bem-vinda. Eu tenho sentido aí, gente, e eu gostaria de abordar essa questão. Eu espero que tudo aquilo que eu tenha para passar para vocês essa noite possa trazer ao coração de vocês muita mais serenidade, muito mais serenidade. Eu peço desculpas que às vezes eu não tenho a condição e a capacidade de receber as inúmeras mensagens que chegam através das redes sociais, do meu celular, do meu número, né, particular de celular, porque realmente eu não consigo. Mas nós vamos ter a possibilidade de nos ver ainda por um tempo. Espero que a gente possa continuar aos trabalhos presenciais às segundas-feiras e as lives que vão ficar agora toda quarta-feira, a não ser que tenha realmente algum imprevisto muito difícil. Em 1997, se eu não me engano, foi 97, eu me deparei com uma história que me comoveu muito e hoje ela me veio de maneira muito nítida em mente a hora que eu cheguei em casa, que eu estava me preparando para poder ser para vocês aqui um instrumento também de motivação, de esperança, dizendo para que vocês não cedam, né, ao desespero ou às sensações que estão muito à flor da pele para todos nós. Não só médiuns, mas espíritas em geral, cristãos em geral, e eu gostaria que essas palavras dessa noite ficassem muito nítidas para vocês na mensagem que o alto deseja nos passar. Em 1997 é lançado um filme, eu acredito que a maioria de vocês... Vânia, não me faz emocionar, pelo amor de Deus, espero que você esteja bem, viu, minha linda? Em 1997, pela quarta vez eu tô falando, né? Foi lançado um filme de nome La Vita é Bella. Alguém já viu esse filme aqui? Esse ator e co-ator e coprodutor que produziu também o filme se chama Roberto Benigni. Ele é toscano. Para quem não sabe, eu morei quase 15 anos na Toscana, na Itália, então é uma simpatia muito grande, não só pelo cenário, mas pelo ator, pelo diretor, pela história, pelas cidades, e aquilo me remete muito a algo de muito familiar. Enquanto eu via esse filme, né, Mário, é lindo, né? Enquanto eu via esse filme, há muitos e muitos anos atrás, que eu acabei vendo depois outras vezes, eu imaginava o quão pode ser, quão grande, né, pode ser a capacidade de uma pessoa de ter o equilíbrio de absorver as informações que estão ao nosso redor de uma maneira equilibrada ou destoada de toda essa realidade.
E nesse filme, para quem não conhece, Flávia querida, para quem não conhece esse filme, se passa na Segunda Guerra Mundial. E eu não vou entrar em detalhes porque eu quero muito que vocês vejam, porque tenho certeza absoluta que vai fazer muito bem a vocês. Se passa na Segunda Guerra Mundial e um dono de uma livraria, ele é capturado, ele, a esposa e o filho, e se passa, obviamente, num campo de refugiados e no Holocausto. Só que o pai, com o intuito de proteger o filho, cria uma espécie de fantasia, de jogo, fazendo com que todas as circunstâncias que para nós, obviamente, sabendo da realidade, eram situações extremamente difíceis, tristes, porque, gente, foram 85 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Creiam, muitos espíritas que eu conheço até hoje, ou simpatizantes da doutrina, ou simplesmente pessoas normais, se aproximam de mim durante o decorrer de todos esses anos, relatando lembranças de fatos ocorridos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Muitos, inúmeros. Muitos espíritos voltaram e trabalham na seara bendita, e esses espíritos, eles retratam muito brevemente, através, muitas vezes, da mão do nosso amado Chico Xavier, vidas pregressas na Segunda Guerra Mundial. E nesse filme, o pai, Roberto Benigni, ele cria um sonho para o filho. Ele, embora a realidade fosse tão cruel, ele aproveita da fantasia, da ingenuidade daquela criança e da confiança extrema que essa criança tem no seu pai, porque nós somos filhos do mesmo pai. Ele aí faz com que transmute dentro do coração do filho, da criança, da inocência, dos sonhos ainda por viver, a possibilidade de, mesmo dentro daquele caos, ele encontrar coisas boas e positivas. Foi o que ele fez o tempo todo em relação ao filho. É uma mensagem, gente, que nos faz trazer para a nossa atualidade, para o nosso presente, as questões que nós estamos vivendo agora e observá-las de uma maneira um pouco mais gratos, mesmo pelas dificuldades. Imaginem um pouquinho, nós estamos querendo comparar não situações exatamente idênticas, mas nós estamos vivendo uma comparação de vidas que muito provavelmente nós aqui já fizemos parte. Nós já fizemos parte das dores, do medo, do desespero. E hoje nós temos inúmeros recursos que podem nos unir e nos incentivar a passar por essa situação que nós estamos passando, dessa pandemia mundial, dessas dificuldades que são dificuldades de relacionamento, dificuldades materiais, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais. Nós podemos, dentro desse contexto atual, observar as inúmeras perspectivas que nós temos. Nós temos a possibilidade de nos abraçar agora virtualmente. Os nossos corações agora, por mais que a nossa mente durante o dia, durante a semana estivesse fixa em uma preocupação que nos causa um pouco de nervosismo, alguma perturbação no corpo físico, nós podemos nos unir agora. E nesse momento que eu estou falando do filme La Vita è Bella, nós estamos fazendo já uma viagem para essa analogia, para essa relação entre o modo que nós podemos encarar a dificuldade, quanto é mais fácil nós passarmos, né, transpormos essa dificuldade e chegarmos depois no fim desse aprendizado com inúmeras questões que nós fomos capazes de resolver em nós, em nossas vidas, a valorização que nós estamos dando, aquilo que realmente é importante no mundo e para as pessoas.
observar que mesmo dentro do caos, mesmo dentro de tantas incertezas, os pequenos momentos de valia em nossas vidas, de aconchego do lado, do abraço amigo que tanto nos falta, das palavras de incentivo, do companheirismo, do apoio entre as pessoas, que nós saibamos valorizar, gente, tudo isso e observar um pouco esse filme para quem não vê e vai ver ainda, que a vida ela pode ser bela independente de qualquer situação que nós estejamos enfrentando nesse momento. E fazendo um link muito rapidamente, eu falando desse filme divino, né, desse ator toscano, gente, que na época, Benigni, ele foi extremamente criticado também, levou inúmeros prêmios, Oscar. Ele foi criticado por quê? Porque ele colocou, gente, humor, ele é um comediante, ele é um ator rico na comédia. E ele colocou a comédia também da vida, né? O brincar com a vida, com a tragédia, com aquilo que pode parecer para as outras pessoas o pior dos piores dos momentos. Ele colocou aquilo para que as pessoas, dentro de uma visão de um passado amargo, triste, dificultoso, pudesse também ver aos olhos da inocência, não só de uma criança, mas de um homem que sonha, de homens que conseguem continuar a sonhar, ter criatividade, usar a inteligência em pró a uma comunidade, a humanidade. Essas cabeças e corações unidos que são pensantes, que sejam capazes de fazer a diferença em momentos de tanto conflito. Numa discussão, gente, entre duas pessoas ou entre uma sociedade, aquele que se cala antes, aquele que pausa antes o conflito, as situações de agressão, é aquela pessoa que sabe muitas vezes muito mais qual que é a saída desse problema do que aqueles outros que ficam discutindo, agredindo, falando, repetindo situações que nós já conhecemos. Fazendo essa comparação entre essa viagem divina que é a vida, que pode ser bela, esse filme e a ocasião, a circunstância que nós estamos vivendo, é o agradecimento de a gente poder estar se comunicando hoje com esses espíritos que estão nos influenciando positivamente, falando talvez com ênfase num filme, mas principalmente numa história que já foi vivida. E repito, muitos de nós, espíritos reencarnados hoje, aqui vivendo essa pandemia também, já vivemos coisas de muito pior, já vivemos situações em que nós fomos empurrados de uma maneira quase imperceptível à coragem, a vontade de estar vivos, de vencermos dificuldades, de vencermos batalhas. O recado é esse, gente, principalmente. Vejam o filme primeiramente, depois da semana que vem vocês me relatam. Eu vou pedir para a Bruna colocar na página do Grupo Esperança, acredito que tenha ali fácil acesso nas redes sociais para a gente ver esse filme. E me deem depois o feedback, continuem comigo. Vamos continuar unindo essa aliança e juntando a toda essa visão daquilo que a espiritualidade deseja nos incentivar hoje. Eu trago o link de um conto que eu até relatei na segunda-feira, contei na segunda-feira no nosso encontro presencial, e eu vou repetir agora, porque é algo que me seguiu durante toda a semana passada e durante esses últimos 3 dias, né? Segunda, terça, quarta aí, que a gente tá nativa, vivenciando a rotina das pessoas, principalmente quando as pessoas realmente me conhecem. E voltamos, beleza. Fazendo o link aí bem rápido, existe um filme que é um livro que é um clássico da literatura espírita, de nome Memórias de um Suicida. Eu já falei sobre ele, e existe um personagem de nome Jerônimo, que leva o mesmo nome do meu pai. E a história, ela acontece em Portugal. E eu vou abreviá-la sem muitos detalhes,
para que a gente consiga hoje associar todas essas ideias que o plano maior está nos propondo, para que no finalzinho dessa live, a nossa cabeça e o nosso coração, como homens pensantes, e não só o ser pensar, mas o ser agir, nós possamos tomar talvez uma nova postura perante a realidade que a gente está vivendo no momento. Esse personagem de nome Jerônimo, a história ocorre em Portugal, era um grande comerciante e depois de inúmeras tentativas de vendas, ele observou que os negócios dele estavam ruindo. Ele estava na falência, praticamente total. Como ele viajava muito, e na época essas viagens se faziam de navio, era muito mais longo o distanciamento que ele tinha da família. Então essa última viagem que fez com que ele constatasse realmente que ele tinha perdido uma grande carga no âmbito do comércio, que ele fazia parte naquele tempo, ele voltou para casa e ele se viu completamente derrotado. Morava muito bem, né, num grande casarão, com muitos servos, e a esposa era uma mulher da alta sociedade portuguesa. E a hora que ele chega de viagem, ele observa então os 2 filhos, ainda pequenos, um casal que brincava com as amas, como se chamava na época, e a esposa linda, com um vestido muito bonito, e ele então pede a ela, eu preciso lhe falar, vamos conversar? E ela diz, mas agora, por mais saudades que eu tenha, por mais que tenhamos a dizer um ao outro com esses meses de distanciamento teu, do nosso lar, eu tenho um compromisso inadiável com a sociedade e eu não posso nesse momento lhe ouvir. E essa tentativa dele de pedir de maneira insistente para que ela lhe ouvisse durou aí mais ou menos uma meia hora e ela, na negação total, acabou saindo acompanhada pelos seus empregados. As crianças brincavam e a noite caiu, se fez tarde e as crianças foram então levadas aos seus respectivos dormitórios para que elas embalassem o soninho da noite. Ele então se tranca no seu escritório, observa as contas, os documentos e diz, não tem mais nada a fazer. Eu não sou mais um homem digno, eu perdi toda a minha honra e a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é desistir de tudo. Pega uma arma, coloca no crânio e dispara um tiro. Esse projétil, obviamente, vazou de um extremo a outro do crânio. Os anos se passaram, longos anos se passaram, e ele, quanto suicida, se deparou com um sofrimento sem fim. Não sabemos exatamente quantas décadas durou esse sofrimento, e ele então é resgatado do Vale dos Suicidas e é levado em uma das tantas cidades de recuperação para suicidas. Depois de longos anos de aprendizado, ele recebe, então, a possibilidade de retornar à sua cidade e observar como estava a família, como que eles estavam. E ele é acompanhado de um espírito amigo, um espírito muito sábio, capaz de guiá-lo, então, a essa visita aos filhos e à esposa. Ele, então, começa a fazer a sua viagem e chega até um finalzinho de feira na cidade portuguesa onde eles viveram por um longo período da vida deles. E nesse finalzinho de feira, muito suja, rua pobre, ele observa uma senhora maltrapilha, pegando e se alimentando dos restos que ainda estavam nas sarjetas. Ele sente que algo lhe impulsiona ao encontro dessa mulher e a hora que ele observa de maneira mais nítida o semblante, ele vê que é, então, a esposa. Ele, desencarnado, desmaia,
e o espírito amigo o sustenta. Quando ele volta em si, ele coloca a mão na consciência e fala: meu Deus, como é possível? Aquela mulher lindíssima, é uma mulher inteligente, bondosa, que trajava as melhores vestes da sociedade portuguesa, passando fome. E ele então começa: por quê? Por que que eu fui fazer isso? Então o espírito amigo disse: você quer, Jerônimo, voltar à colônia espiritual? Ele diz: não, eu quero saber qual foi o destino dos meus filhos. Então o espírito, já obviamente obedecendo à hierarquia de outros irmãos do plano espiritual, acompanha novamente o nosso irmão por um bairro muito distante da cidade onde eles viviam, e ele se vê já dentro do ambiente de uma prisão infecta, pesada, e nas grades de uma das celas, um rapaz, um homem, que apoia a cabeça entre as grades e diz mentalmente: papai, papai, por que você nos deixou? Por que que você nos deixou ter um destino tão triste? E novamente Jerônimo cai em desespero, numa espécie de síncope, e quando ele volta, novamente o espírito irmão amigo lhe questiona: Jerônimo, você quer retornar ainda à cidade espiritual? Ele diz: não. A minha filha, pelo menos a minha filha, eu tenho certeza que ela tomou um rumo completamente diferente. Eu aqui do outro lado da vida posso incentivá-la a resgatar a mãe e o irmão também. Não, me leve até a minha filha, pede Jerônimo ao espírito amigo. E então ele vagueia por algum tempo sobre ruelas escuras dessa mesma cidade onde eles residiram. E ele começa a descer num lugar um pouco promíscuo, difícil, para que ele energeticamente se sentisse apto a estar lá. E na sustentação sempre o espírito amigo. Então ele vê uma jovem lindíssima, cabelos longos, loira, no colo de um homem já muito robusto, grosseiro, utilizando palavras rudes e insensatas em relação àquela jovem. A filha que tivera de se prostituir. Nesse momento, o Jerônimo cai num desespero profundo, já desencarnado, e quando ele acorda, ele já se encontra num leito na cidade espiritual. Então, muito calmamente, o espírito amigo, irmão, diz: Jerônimo, se você tivesse esperado somente 6 meses, apenas 6 meses, você teria tido a ajuda de um comerciante de um outro país, conhecido da família, que iria lhe auxiliar, lhe ajudar naquele momento de dificuldade tão grande, e você teria tido um sucesso enorme em suas finanças. Você teria tido um sucesso enorme na tua encarnação. Por que eu fiz esse link, gente? Para saber aquilo que nós já vivemos, o que nós estamos vivendo e a possibilidade que nós temos de acreditar no futuro que nós podemos ter. O futuro, ele começa a ser hoje, ele começa a ser agora. E nós temos que começar a moldar o mundo interior e o mundo que nos circunda de uma maneira completamente diferente. As dificuldades, elas estão surgindo para que uma humanidade tome um prumo completamente diferente. Nós não somos pessoas tão frágeis quanto nós parecemos. Nós não somos pessoas desamparadas e coitados que estão perdidos numa era e num mundo e numa situação onde que nada tenha jeito. Eu tenho muito medo de uma única coisa que realmente me toca a existência, do suicídio. E nós estamos tendo um número muito grande de suicídios ainda. Nós estamos vindo de um número elevado de suicídios desde 2012. Nós temos situações em que adolescentes e jovens e muitas crianças
estão sendo capazes de, infelizmente, cometer o suicídio. E nós não queremos isso. Eu, quanto espírita convicta, como cristã, como dirigente espírita, como ainda uma neófita, muitas vezes, como eu digo, em doutrina espírita, o maior sofrimento que possa existir no mundo é do suicídio. Em todas as linhas religiosas, nós temos sempre o mesmo caminho. Nós podemos ter crenças completamente diferentes, mas nós sabemos que para todas as religiões, o suicídio é um fim muito triste para o espírito que volta à Terra com suas pequenas tarefas ou suas grandes missões. Não desistam. Creiam, existe uma consciência comum entre todos os seres reencarnados na Terra. Todos sofrem de algum modo. Alguns conseguem sair das situações de uma maneira mais fácil, outros levam um pouquinho mais de tempo. Mas vamos olhar de uma maneira generalizada por tudo aquilo que nós já vivemos e que nós estamos vivendo na atualidade, gente, é apenas uma prova. Aonde o professor, que é esse pai bendito, deseja que nós tenhamos uma evolução moral, uma consciência crística, uma consciência de irmandade, de união, de fraternidade, isso a nível mundial. É o planeta que passa pelas mesmas situações. Vocês podem ver que em alguns dias a gente sente como se a atmosfera tivesse um pouco mais pesada. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma prima desesperada, onde ela relatava que um jovem de 35 anos cometera o suicídio. Essa sensação do desabafo dela, gente, perdurou comigo por dias. E nessa hora o que eu mais posso fazer é aquela de me dobrar perante o Pai bendito e pedir misericórdia por esses espíritos. Então, gente, o recado que a gente mais deseja dar essa noite é que nós, com essa consciência desse papo tão enobrecedor, com essas literaturas tão ricas, com os filmes, as músicas, os meios que nós temos de sair daquele pensamento talvez tão deprimente daquele dia. Nós precisamos saber que essa mudança do coletivo, ela interfere mais do que nós possamos imaginar na mudança do indivíduo. Nós precisamos de atitudes novas, nós precisamos de um comportamento novo. Se eu já falei isso várias vezes, é uma intuição do alto. Se eu estou tendo o mesmo resultado insatisfatório, difícil, um resultado triste na minha vida, é porque eu preciso tomar atitudes perante a minha existência, a minha vida, o meu comportamento, para que eu possa sair daquele passado que não me pertence mais, daquela situação tóxica, daquelas pessoas que, infelizmente, gente, elas não vão mudar pelo modo com que nós vamos amá-las ou o modo com que nós vamos pedir ajuda a elas ou vamos pedir união naquele momento. Mas nós podemos fazer a nossa história nessa passagem tão importante do planeta Terra de uma maneira diferente, ajam de modos diferentes. Eu comecei hoje essa live agradecendo, porque às vezes, gente, eu me sinto envergonhada de pedir só a Deus e a espiritualidade. Eu preciso mudar a frequência do meu pensamento, o meu comportamento. Se uma coisa não está dando certo, é porque o meu modo de agir em relação, a esse acontecimento, a esse propósito, a esse desejo, ele precisa mudar. A minha postura precisa mudar. E eu nunca vi nenhuma mudança através da agressividade, da mentira, do desprezo, da indiferença, da irritabilidade. Quantas e quantas pessoas, gente, elas se sentem frágeis, inferiorizadas e elas começam a agredir para que muitas vezes elas sejam um centro da atenção de alguém. Vamos olhar com um olhar caridoso as pessoas que nós acreditamos estar doentes, porque são os doentes que precisam de médicos. Teve uma outra passagem hoje que eu estava até conversando antes de começar a live, porque eu voltei um pouco no tempo
E eu fiquei pensando como que era o comportamento das pessoas em situações tão difíceis como a pandemia que a gente está vivendo. Como eu fiquei sabendo hoje que na cidade que eu morava, na Itália, em Firenze, tivemos o toque de recolher, e aqui meu abraço carinhoso a todos os meus amigos que estão na Itália, todos os meus amigos que estão por toda parte do mundo. Nós não estamos sós. No Brasil, a gente ainda não teve essa situação concretada, relatada, mas nós vamos precisar nos readaptar a uma mudança para que a gente tenha um respeito recíproco e principalmente que nós tenhamos a postura de alunos que nós estamos aprendendo a lição. Cautela, gente, mas nada de desespero. Educação, mas nada de ofensas. Muito cuidado, aproveitem o dia de vocês. La vita é bella. Nós precisamos de histórias felizes no planeta Terra. Os homens complicam demais. As nossas mentes, elas estão numa ansiedade enorme. Eu tenho certeza absoluta que se a gente começar a viver mais o presente, observando o quanto belo ele é, o quanto uma música pode acerenar o nosso pensamento, o quanto uma postura diferente, uma posição diferente perante os problemas. A maior alegria que eu tenho no mundo, gente, são os meus amigos. Eu tenho relatos de pessoas que passaram pela minha existência que eu me orgulho tanto e eu me sinto tão protegida, não porque eles me protegem de algo, mas eu me sinto protegida das dores humanas por eu ter com quem compartilhar os meus momentos, bons e ruins. Porque quando nós estamos num enlace de almas, de amizade, de companheirismo, de reciprocidade nos sentimentos, nós nunca vamos nos sentir sozinhos. Saber que você pode, naquele momento, contar com alguém num telefonema às 2 horas da manhã, às 2 horas, às 14 horas da tarde, às 14 horas, perdão, não existe preço no mundo que pague a cooperação entre os homens, é a fraternidade, é o que nós precisamos. Nós precisamos observar o mundo com os olhos, gente, de uma criança, como no filme La Vita é Bella. E os adultos precisam fazer com que esse sonho que é a vida, nós somos adultos, com que esse sonho que é a vida se transforme realmente a cada dia, a cada segundo, daqui para diante, em um enorme desafio para que sejamos cada vez mais pequenos aprendizes de uma viagem muito breve. Eu acho que vocês... Eu estava aqui preparando a live e eu tive esses links e eu estava falando, né, na correria, Bruna, vamos fazer isso, vamos preparar naquilo. E vocês já devem ter ouvido falar, gente, de Anne Frank. Ela foi uma garota de 14 anos de idade, que passou pela guerra, né? Pela Segunda Guerra Mundial também. E a família foi presa e ela praticamente passou a adolescência dela presa, né? Alguns anos presa num quarto com outras 4 pessoas. E antes do acontecimento da guerra, ela ganhou do pai dela um livro com uma chavinha, com um cadeado. E ela, então, decidiu que para que ela acalentasse a solidão dela, ela escreveu um diário. E ela começou a escrever fatos que aconteceram no decorrer daqueles anos, né, enclausuradas naquele cubículo, e depois elas infelizmente foram capturadas, as irmãs, pai e mãe. O único sobrevivente foi o pai, e com muita luta o pai conseguiu depois publicar esse diário de Anne Frank. E ela deixa algumas frases, são as frases que eu gostaria de deixar aqui, porque o cenário muda, gente. O cenário, ele muda, mas ele muda sempre para melhor, porque nós estamos evoluindo de maneira prática. A primeira coisa que o ser humano, o espírito, ele evolui é na capacidade, na inteligência dele. E depois desenvolve a moral.
Olhando e observando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vemos o anjo Ismael, que é o anjo, o espírito que cuida, tutela do nosso Brasil, com uma observação de um potencial enorme existente em nós. Nós vamos ser o berço do mundo. O Brasil está pronto para ser o celeiro do mundo, mas nós necessitamos que os nossos corações vibrem numa sintonia um pouco diferente. Eu não tenho capacidade mais na minha vida de quando uma pessoa se apresenta não só de maneira com ternura, com afeto, quando essa pessoa acontece na minha vida, nos meus dias, no meu cotidiano, ver um ato de bondade daquela pessoa em relação a mim e não me preocupar como que eu vou poder retribuir a isso. Muitas vezes a retribuição que nós vamos ter de maneira espontânea por algo ou alguém que nos acolheu, nos auxiliou, alguma coisa de muito benéfica em nossas vidas, talvez o nosso reconhecimento das outras pessoas não seja aquele que nós esperamos, mas vamos fazer essa corrente proliferar. Nós precisamos de uma imunidade no planeta Terra. A imunidade é o amor. A imunidade é o respeito. Eu não consigo identificar numa pessoa um benefício que ela preste, eu não consigo identificar outra coisa a não ser o amor e a gratidão que eu possa ter por ele. Se naquele momento eu não posso estar pronta a favorecê-lo de alguma maneira, muito provavelmente ele estará em minhas preces. E creio, gente, o maior presente que o ser humano pode dar ao outro, quando realmente de maneira material nós somos impedidos de algum gesto, é a oração. Quantas pessoas ainda não conversam com Deus? Quantas pessoas ainda não se colocam numa posição de alunos alunos que não têm ainda um comportamento como esse mestre esperaria de nós. Deus está na nossa própria consciência e eu tenho certeza que vocês já sabem dessa frase, já leram e já ouviram. Nós podemos mentir ou ocultar as nossas verdades de qualquer homem, jamais de Deus. Quando nós nos deparamos do outro lado da vida com a nossa própria consciência dos nossos próprios atos, nós vamos ser mais ou menos como aquele espírito, o Jerônimo, que tinha só 6 meses para ele suportar a situação tão difícil que ele tinha que viver e ele simplesmente sucumbiu. N, deixa pra gente algumas frases que eu quero repartir com vocês agora antes da gente fechar essa live de hoje, né? Ela deixa assim, com 14 anos de idade, gente. Eu tô com um tupetinho aqui, olha, eletromagnetismo no meu cabelo. Deus nos deu a lei, mas depende de nós segui-las. Isso é liberdade. Sabe o que é liberdade? É quando você dorme sabendo que não prejudicou ninguém. Porque a liberdade e a bondade são a mesma coisa. E é uma coisa muito difícil de alcançar a cada dia. Eu vou ler de novo. Porque a liberdade e a bondade são a mesma coisa. E é uma coisa muito difícil de alcançar a cada dia. Lindas frases. Outra. Os abraços foram feitos para expressar o que as palavras deixam a desejar. Quantas e quantas vezes nós deixamos, gente, de abraçar uma pessoa? Quantas e quantas vezes nós deixamos de falar uma palavra de bondade porque nós ainda estamos nos tentando proteger de algo ou alguém no meio de uma pandemia, onde os dias eles estão sendo mais breves, mais sucintos e muito mais intensos. Abracem ou não se calem perante as palavras que podem, gente, abençoar, acalentar, amar. É isso, é essa mudança que o planeta está precisando nesse chacoalhão, essa observação íntima de cada um de nós. Tem mais uma que eu acho que fecha, né, um pouco o diário dela. Eu vou até mostrar para vocês que eu tô aqui com o iPad, depois o rostinho dela, gente. Apesar, e daí eu
Eu já sinto a gratidão dos espíritos que estavam ao redor de vocês, ao meu redor em sofrimento todo. Desde segunda-feira eu sinto essa emoção muito aflorada. E ela diz o seguinte: apesar de tudo, eu acredito que as pessoas são realmente todas muito boas de coração. 14 anos, holocausto, fome, frio, 85 milhões de pessoas e uma adolescente de 13 anos de idade escrevendo que, apesar de tudo, ela acreditava que as pessoas são realmente boas de coração. Que Deus, em sua infinita sabedoria, em nossa infinita necessidade de aprendizado, abrace os nossos corações. Não vamos exigir dos outros qualidades que nós não temos ainda, mas vamos fazer todo o bem que nós pudermos, a fim de que as nossas consciências, naquele dia, nos dê, no finalzinho da nossa jornada, hoje, na quarta-feira, 10, 11, meia-noite, a hora que vocês forem dormir, a sensação de termos feito o melhor. Pamela, você está aqui. A mensagem da jovem que me pedia preces por um primo que tinha se suicidado está nessa live. Existem mães que estão aqui me procurando pela hipersensibilidade dos jovens e crianças. São espíritos em que as sensações do tato são mais afloradas, a sensação da audição são mais afloradas, as sensações da percepção no tom da fala dos pais é super aflorado. Essas crianças precisam única e exclusivamente que nós sejamos capazes de viver o amor. Essa live é para vocês. Essa live é para todos esses espíritos que quiseram passar para a gente o que realmente nós já vivemos de dificuldade, de obstáculos nas nossas outras encarnações, para que aquela sensação de algo tão tenebroso, tão difícil, seja única e exclusivamente algo a ser vencido. Que o nosso Pai bendito e os bons espíritos, mensageiros de Deus, nessa infinita bondade ao redor do planeta Terra nesse momento, partindo aqui de uma cidade chamada Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, que esse raio de luz dessa prece unindo nossos corações extravase o teto da minha casa, se espalhe como uma luz poderosa de partículas de força, com átomos incansáveis, querendo gerar calor, energia do amor. Chegue a todos os países, a todos os continentes, a todos os hospitais, a todos os corações daqueles que estão cuidando, a todos os corações daqueles que estão fragilizados, aos corações daqueles que estão com medo. E que sem saber por que ou da onde ou de qual ponto do planeta chega essa força, que ele simplesmente abraça esses espíritos, a esses irmãos, com a ternura de uma mãe que protege o seu filho recém-nascido. O amor de mãe. Aquele que nunca, em momento algum, gente, cessa. Dispensa-nos agora, querido Pai, querido Mestre Jesus. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pelo respeito, obrigado por me ouvirem e obrigada por existirem nesse momento na minha encarnação. Até a semana que vem. Beijos. Gente,
Não esqueçam que a gente vai restringir um pouquinho a quantidade de pessoas às segundas-feiras, pedindo para que vocês coloquem o nome na lista, nos comentários do post que a Bruna vai fazer. Beijo. Obrigada.